Tá começando mais um Tela Boom, o podcast onde a gente fala sobre música, cultura, arte, cinema. Eu sou Nicolas Gabriel, sou produtor audiovisual e esse é um projeto da Lei de Incentivo Aldir Blanc, no âmbito municipal. Então eu quero fazer meu agradecimento aqui à Secretaria Municipal de Arte e Cultura, de Betim, a Secult Betim. Eu trouxe uma pessoa muito especial aqui. Ela é pedagoga, palestrante e especialista em neuropsicopedagogia, psicanálise e psicomotricidade. Sabe o que essas palavras significam? A gente vai descobrir durante a nossa conversa. Patrícia Gil, Olá. Muito obrigado pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo vindo aqui bater esse papo com a gente. É um prazer te receber. O prazer é todo meu. Boa noite, vida, para não perder a identidade. O vida para celebrar mesmo todas essas oportunidades que a gente tem de vir falar sobre o que a gente aprende todos os dias. Então é uma honra estar aqui com vocês, meus filhos amados de coração. Eu fico lisonjeada, porque sempre observei vocês como crianças peculiares. E vocês estão aqui agora no mundo, deixando sua identidade, sua luz, né, sua arte, para contemplar tudo que há de bonito nessa vida. E vamos lá bater papo, que é o que eu mais gosto de fazer. Muito bom. Patrícia, fala um pouco para a gente, assim, para quem não te conhece, né? Quem é você? Por que que você resolveu mexer com essa área? Resolveu ir para essa parte do mercado, né? Fala pra gente um pouco. Então, eu sou Patrícia Gil, tenho 48 anos, sou mãe de duas jovens adultas e um adolescente, né, que são incríveis também, fazem parte dessa rede de aprendizado toda aí. E a vida me convidou de uma forma muito peculiar. Então, eu começo a minha vida adulta na indústria, né, na indústria automobilística, onde eu tive a oportunidade de aprender sobre liderança, sobre gestão. E como eu sempre fui uma criança muito curiosa, não cheguei na vida adulta diferente. Então, lá na empresa, na indústria, era uma multinacional, oferecia muitas oportunidades de aprendizado, né? Então, fui me especializando em várias áreas, ISO, TS, todas que existiam, auditoria interna, auditor líder. Fui me capacitando, né? Comecei, a minha primeira graduação foi em engenharia mecânica, incrível. Fiz muito sucesso na engenharia mecânica. Fui trabalhar no Paraná para poder validar esses processos automotivos, foi muito incrível. Nesse meio todo, existe também uma família, né, sendo construída em paralelo, porque a gente não só trabalha, a gente trabalha e vive, né? Aquela máxima que nós temos que ser uma pessoa no trabalho e outra na vida, isso é meio que manipulação do sistema. Quer dizer, não dá para separar, né? Não, a gente é a mesma coisa em todos os lugares, porém nós temos ética, somos treinados, né, organizados ali para sermos éticos, termos dignidade. Só que essas habilidades são mais do lado humano, da natureza humana, sabe? Então, percebendo essa necessidade de ser a mãe maravilhosa, do mesmo jeito que eu era a líder de produção maravilhosa. Então, lá na liderança, eu errava, eu aprendia de novo, eu tinha possibilidades. E aqui na vida não era bem assim. Eu não podia errar tanto. A mãe parece que ela não pode errar tanto. Então, o momento que eu estive no Paraná, meu marido ficou aqui com os três, né? Uma adolescente, uma criança na latência e o outro quase bebê, né? Que os meninos têm uma diferença de idade aí, as meninas de 4 anos e o Joaquim para elas de 10 anos. Então, nesse movimento todo, eles começaram a clamar, né? Mãe, você precisa voltar, né? O meu marido, ele tinha acabado de passar no concurso público, era o sonho dele. E isso, de alguma forma, o universo já estava nos dizendo que era preciso ter uma garantia, uma estabilidade, que a indústria não faz isso com você. Ela te traz para uma alienação,
Você se vê numa liderança, num conforto financeiro, mas ele pode acabar no outro dia, porque lá somos apenas números, né? Então, nesse contexto que eu retorno para minha casa, eu me coloquei em uma condição, enquanto uma criança peculiar também. Porque como eu sempre fui muito estudiosa, muito curiosa e muito criativa, eu precisei me reinventar. E nessa reinvenção, sentindo as dores dos meus filhos, né? Eu me coloquei numa condição de estudo mesmo. Falei, não, eu comecei uma carreira bacana, estava na ação, né? Então a gente coloca a vida em movimento na ação. Então, quando você sai para trabalhar, você está na sua ação. Mas primeiro vem uma motivação. Qual que era o motivo dessa ação da indústria? Era ter dinheiro para sustentar minha família. A partir do momento que existe uma estabilidade familiar, eu me coloquei na condição de estudiosa. Então, eu vou procurar algo. Passei no Enem, que foi uma surpresa para todos, né? Volto com essa condição para mim. Era algo eu mesma e Irene, assim. Passei no Enem, consegui um ProUni para escolher uma faculdade. Eu passei com uma nota muito boa, eu podia escolher o curso, e eu escolhi pedagogia. E no começo foi bem questionador. Mas você já estava pensando em pedagogia antes? A pedagogia, ela apareceu em minha vida nos momentos da indústria onde eu precisava palestrar. Então, para palestrar, eu precisava estudar muito para ser capaz de ensinar algo. Então, entra ali no movimento ensino-aprendizagem, e o curso que ia me proporcionar abranger mais, ficar sabendo mais sobre esse movimento, que é cerebral, era pedagogia. Nem a psicologia, nem outros cursos assim de humanos iam atender essa necessidade que eu tinha. A minha grande curiosidade era sobre a aprendizagem. Então você começou a fazer pedagogia enquanto você ainda estava na indústria? Você começou a estudar, já ver sobre? Isso. Quando eu precisei estar à frente de palestras, treinamentos de equipes, né, ensinando o processo, isso começou muito dessa ida e vinda ao Paraná, né? Eu fui para a Renault lá fazer esse movimento. Então, nesse contexto de aprendizado lá, de como ensinar pessoas, a pedagogia começa a me cercar, né? Então, eu fui percebendo que era a partir da didática, de técnicas, métodos de aprendizagem que a gente consegue trazer o outro para aquele movimento. E aí, quando eu retorno, passei no Enem, né? Que eu me coloquei à disposição de estudar, cuidar dos meus filhos, mas eu precisava fazer alguma coisa, né? Sou muito curiosa, sou uma artista também, sou uma artesã, né? Sobrevivi do biscuit também, fazendo artes manuais por muitos anos nesse movimento. E aí, quando eu chego no curso de pedagogia, eu entrei em encantamento, porque era uma turma de jovens, né? As meninas tinham 3, 4 meninos apenas, e as meninas muito jovens, assim, na faixa etária das minhas filhas ali, né? Chegando, saindo da adolescência e vindo para esse movimento de ir para uma graduação. E eu me senti muito confortável, porque os assuntos que surgiam, as teorias que vinham, realmente validavam, porque quando falava de Piaget, de Vygotsky, de Freud, de Jung, de Nietzsche, de tudo isso, foi um campo onde eu cresci, com meu pai me dando muitas orientações. A indústria automobilística te convida a desenvolver skills, né, as habilidades, que é a criatividade que sustenta, e a pedagogia valida. E ela deixa bem claro que é a partir da infância que você tem a oportunidade de se identificar com as suas grandes habilidades. Sabe aquela história que a avó da gente fala assim, esse menino tem um dom para música? Essa menina tem um dom para ser artista. Essas falácias da infância, assim, que a gente está sempre ouvindo, elas também vão nos condicionando para certas áreas. Então, por exemplo, você ouvir, igual eu sempre ouvi, nossa, essa menina é muito pirracenta. Mas ela também é uma grande artista, ela transforma tudo em arte. Então, isso também, de uma certa forma, me deu um lugar de conforto, porque o que a gente costuma dizer aqui, que a aprendizagem ela acontece no conforto, sabe? Ela tem um encantamento em você. Então, desmistificar que só dentro da sala de aula que estamos em aprendizado se tornou meu grande objetivo. Tem gente que fala contrário a isso também, né? Tipo
de que a evolução ali do seu aprendizado acontece no desconforto, né? Você já ouviu isso? No contexto da necessidade, né? Então, a gente pensar que nossa estrutura, assim, tanto corporal, cerebral e energia, a gente vai pensar que nós temos emoções, sentimentos, sensações e necessidades. Então, partindo desses 4 princípios, as emoções nós não controlamos. Então, por exemplo, antes de chegar aqui, dá aquele friozinho na barriga, aquela sensação gostosa, até falar, você pode ficar confortável, aí a gente relaxa. Se ninguém falasse, se viesse, por exemplo, precisa ser assim, assim, assado, o meu corpo, a minha sensação ia ser não posso errar, não posso errar. E aí, essa dinâmica, ela faz mal, ela é prejudicial. Sim. Porque você não sabe a quem você afeta. Só que a necessidade é algo seu, vem do seu ímpeto. Você está agindo no mundo de acordo com a sua necessidade. Então, por mais que você acredite que ser isso ou aquilo que vai te fascinar, você só validando a emoção, o sentimento que aquilo está te causando, a sensação que está te causando, e essa motivação interna, ela está também ligada ao nosso prazer. Então, já ouviu assim, a gente está sempre direcionando tudo ao nosso desejo? O desejo é a nossa necessidade. E aí, essa história fica muito bonita, porque isso acontece já dentro do útero materno. Então, a partir daquele movimento, as suas necessidades começam a ser atendidas. Então, sabe essa mãe que, a partir do momento que ela descobre a gravidez, ela entra num processo hormonal, bagunça, chora, briga, tem enjoo. Tudo isso é esse movimento de atender a necessidade de algo que está acontecendo, que é divino. Isso aqui, o homem, né, o ser humano, ele não consegue intervir. Então, aqui nesse momento, tem uma diferença grandiosa para esse ensino e aprendizagem, porque essa mãe que está recebendo esse bebê, ela precisa também se conectar à sua própria aprendizagem. E nesse contexto da mãe, né, como sempre, a gente está importando aqui, o que a gente está sempre trazendo para o centro? Família, né? Principalmente a mãe. E quando a gente vai falar de autista, que daqui a pouco a gente chega lá, no meu motivo de estar falando de autismo, a gente vai trazer a mãe para o centro, porque 90% das famílias se desmoronam diante de um diagnóstico que está na sociedade de uma forma equivocada. Porque nesse momento, todos nós precisaríamos estar em comunhão ali, juntos, apoiando essa mãe que recebe um diagnóstico. Mas antes de chegar lá, deixa eu só terminar assim, o motivo de eu estar aqui na pedagogia. E nesse movimento pedagógico, olhando, minha filha passa no UniBH, né, morando aqui em Betim, esse movimento todo, só que ela fazer esse movimento de sair do ensino médio e entrar para uma faculdade, e a mamãe também entrando para uma faculdade, a gente indo para o movimento da graduação, a gente começa... Indo juntas? Assim, indo juntas no sentido assim... Naquele tempo. Na mesma época, as duas estudando? Época. Isso, as duas. A gente está no início ali da graduação e aquilo tinha uma energia tão grandiosa, era uma presença que ela começou a influenciar também o meu marido, a minha filha, né, do meio e o pequeno. Então, o nosso ambiente se tornou muito educacional, muito cultural. Então, as músicas que eu trazia de estudos, por exemplo, ou de ter que apresentar um trabalho, ela também trazia de um outro contexto. Ela estava sendo discriminada lá por ser bolsista do ProUni, sendo que aqui dentro de casa a gente tinha orgulho de ter conquistado, porque só tem ProUni quem tem nota boa. E vindo de uma escola pública... Então, por que chega no centro, né, no meio ali da graduação, tem discriminação com quem tem bolsa? É para a gente falar disso com orgulho. E a pedagogia tem esse lugar também, né? Ela é discriminada na sociedade. Por que ela é discriminada na sociedade? Porque nós não temos reconhecimento financeiro. Mas, se nós começarmos a trazer um olhar para os valores, que é diferente desse valor, ele é importante, fundamental. Eu amo viajar, né? Eu amo viajar, amo voar. Eu gosto desse conforto. Mas eu não estou falando disso, estou falando de um valor. E nesse movimento da Carol, tendo esse conflito de, vamos dizer, social,
A gente aqui, na construção de uma família, com um pequenininho, tendo muitas crises de asma, de bronquite, né? A do meio ali entrando na adolescência. Então, a nossa família se baseou muito, se respaldou muito no conhecimento. Porque a gente estava vivendo experiências, mas o que a pedagogia estava trazendo de ensino-aprendizado, assimila, acomoda, né? Sente, permite. Tem valor, mas não tem preço, né? Não tem preço, mas tem valor. Perfeito, né? Nicolas, é essa colocação, não tem preço. E neste contexto, nós nos estruturamos como uma família feliz, mas os adultos, que éramos eu e o meu marido, nós estávamos ainda muito adoecidos da vida. Nós tínhamos ainda traumas que a gente nem sabia. Hoje eu sei dizer que são os traumas, que são as dores da alma, né? Os traumas de infância, o que foi reprimido em nós. E nesse movimento de ver a aprendizagem acontecendo dentro do lar, mas os adultos ainda nos conflitos internos, eu sempre fui muito brava, assim. A raiva, ela batia em mim, lembra que a gente falou das bases aqui, né? Emoção, sensação, sentimento e necessidade. A raiva, quando ela chega em nós, é preciso ter um autoconhecimento de equilíbrio mesmo, para você falar assim, espera aí, deixa eu cheirar a flor, sopra a vela, que é a brincadeira até que a gente faz com as crianças, trazendo para uma linguagem mais leve, para eles aprenderem desde pequena a cuidar dessas emoções. Porque a raiva chega em nós, o que os pequenininhos fazem? Explodem. E os adultos que não tiveram esse filtro, essa orientação... Explodem também. Explodem pior ainda, né? É tanto que somos... O estrago é maior, né? A história da humanidade circunda aí em torno de quê? De muita violência. Uma criança, quando ela explode, o estrago é pequeno, né? Nem sempre, né? Assim, em comparação a um adulto. Né? É isso. E aí, o equívoco do não entendimento, da não vivência, ele acontece aqui. Porque a gente percebe na humanidade as guerras são frutos de quê? Do ímpeto. Ímpeto é o que mesmo? A gente falou antes. É uma necessidade não atendida. Então, esse ímpeto que sai de nós, essa vontade de xingar, vontade de brigar, vontade de quebrar, ela vem com a gente na adolescência também. Então, quando a gente chega na adolescência, a gente está muito bravo. E aqui a gente se identifica com pares que são culturalmente, socialmente, de outros meios. E aqui podemos sofrer influências drásticas. E qual que é o objetivo desse movimento? Que a família seja o seu pilar. Né? A gente ouve, nós pais, a gente está sempre descontente. E por que a Patrícia está contente? Por que eu estou vivendo um contentamento apesar de todas as dores? Então tem um pilar, tem um valor que não tem preço dessa história toda. E essa pedagogia que me respaldou, no meio desse estudo, que eu fui conhecendo pessoas, mestres, aqui em Betim, Minas Gerais, incríveis. Mestres, assim, do conhecimento mesmo e da vivência. Muitos anos lecionando, muitos anos de magistério. E que foram me dando dicas. Porque esse olhar pedagógico, ele te invade. Quando você se permite a conhecer o que a pedagogia realmente te traz, você consegue olhar para alguém e perceber onde foi que ela parou. Onde que o neurodesenvolvimento dela parou. E não é porque somos adivinhas, se é mágica, se é só pagar 50 faculdades e eu vou ser a melhor especialista, não. Precisa de estar em harmonia com esses 4 pilares que a gente falou. É a emoção, a sensação, o sentimento e a necessidade. Então, quando a gente olha para uma pessoa e percebe o ímpeto agressivo dela, que foi o que aconteceu comigo, essas mestres, né, Rosane Cirqueira, não tem problema nenhum mencionar o nome delas aqui, são pessoas ímpares aqui em Betim, né? Rosane Cirqueira, Veridiana, Gleice Emerick, são pessoas que transformaram a minha vida a partir do olhar delas para o meu ímpeto. Elas não vieram falando, Patrícia, você tem que melhorar nisso, você precisa escrever melhor, você não sabe fazer. Não foi assim. Foi uma didática pedagógica humanizada de entender. Tipo o quê, por exemplo? Tipo assim, sabe essa vontade que você tem de mudar o mundo? Você só consegue buscando conhecimento, experiência e prática. Então, não adianta nada eu
ter uma experiência... Ela chegou para você? Elas chegaram. Não adianta nada eu ter uma experiência e não colocar em prática o que eu estou vivendo. Então, não adianta nada eu ler um livro, ter a experiência, mas eu não praticar. Porque o ensino-aprendizagem, ele acontece nessa dinâmica no cérebro de todos nós. Ele chega a partir dessas emoções e ele entra num processamento que ele vai no sistema límbico e ele volta para o nosso córtex pré-frontal aqui, que são as funções executivas, que é a tomada de decisão, planejamento, essa fluidez que a gente tem de programar, de pensar, de agir. Esse movimento cerebral de ensino e aprendizagem, ele vai além do que sonha os livros ali. Ele precisa de ter esse afeto, ele precisa te afetar. Uhum. E esses mestres, né, essas pessoas que estão à frente da pedagogia, da psicologia, à frente aí, trazendo essa organização de conhecimento, elas conseguem nos afetar com uma pergunta, não com respostas. E aqui também existe um grande equívoco. Estamos sempre buscando respostas. Se começarmos a fazer perguntas, novas perguntas, nós conseguimos dar um passo sempre. Então, se alguém te colocar que o podcast é só podcast, você vai se estabilizar só no podcast. Mas se você fizer uma pergunta, mas o que eu vou fazer com o podcast? Eu vou falar para o mundo sobre cultura, sobre arte, sobre cidadania, sobre vida. A mesma coisa acontece com nós, professores, pedagogos. O que a gente vai fazer com a pedagogia? Colocar em prática. Transformar o que você está propondo em uma grande experiência de vida. Então, você achou na pedagogia, assim, como se fosse um meio de mudar o mundo, assim. A gente chama de utopia, né? A gente quer criar um mundo utópico, né? Quando você está ali... É até uma linguagem nos meios, assim, você acabou de formar? Você está chegando agora? Você é recém-formada? Você ainda está acreditando em educação? E o meu objetivo é desmistificar isso. Tem gente que não acredita em educação dentro da educação? Tem gente que não acredita dentro da educação. Então, o meu objetivo enquanto ser humano, aonde quer que eu vá daqui para frente, de tudo que foi me atravessando a vida, é justamente falar sobre isso. Porque se não fosse isso, os traumas da infância e os traumas da vida adulta, eu estaria agora medicada, talvez com 6, 7 tarjas pretas aí. Meus filhos, talvez tendo que pagar minhas contas, cuidar da minha casa, fazer dinâmicas assim, que aconteceu mesmo, né? Então, assim, são movimentos que a aprendizagem, ela se torna grandiosa. Ela é uma conexão com a natureza humana. Por isso, a pedagogia orgânica. Então, para ser orgânico, precisa ser acessível a todos. Precisa ser emocional, sensorial. Ela precisa ser sentimental. Ela precisa te afetar. Então, quando eu afeto, eu atendo um desejo. Eu atendo o quê? Uma necessidade. E esse afeto, cerebralmente, a gente vai chamar de quê? A gente chama de recompensa cerebral. Então, você tem uma motivação. Vamos supor, você vai jogar bola com seus amigos, terça-feira à noite. Você não vai lá só para fazer gol. Você vai lá para gargalhar. Você vai lá para trocar ideia. Você vai desabafar. Você vai bater papo com aquelas pessoas que não são da sua família, mas são, de certa forma, uma rede de confiança que se cria. É tanto que os jovens meninos, né, os jovens adultos, eles vêm para a vida com essas amizades, né? Vão ser pais, aí um vira padrinho do filho do outro e por aí vai. Então, essas construções que a gente vai chamar de históricas, são construções históricas, é o storytelling da sua vida. A sua vida importa. O problema é que estamos chegando aqui, né? Assim, jovens adultos, vocês, e nós, jovens idosos, não, né? Porque, peraí, como os meninos falam, uma jovem coroa, né? Eles falam assim comigo, por causa desse espírito, essa libido, essa vontade de viver, mas de viver de um recomeço. Então, o que seria importante de toda essa didática, nessa dinâmica? Se a gente aprendesse que erro é aprendizagem, né? Todos nós, imagina, a gente vai crescer sabendo, eu errei, tirei 0. Não, você aprendeu, você viu onde você errou? Então, o que você não entendeu? Matemática, por exemplo, assim, eu entro na sala de aula hoje e falo assim, quem aqui gosta de estudar? Ninguém levanta a mão.
E quem gosta da escola? Ninguém. E aí você escuta até palavras assim, eu odeio a escola, né? E aí, de onde vem o eu odeio a escola, vem também a criança que tem o comportamento mais questionável, o que não fica sentado. E aí, o que acontece com nós, adultos também, feridos, traumatizados? Responsabilizamos a falta de entrosamento, de conexão às crianças. E aqui também existe Quando você fala isso, você fala quando, por exemplo, vou falar um exemplo de adolescente, assim, quando um adulto pega e fala assim, adolescente não tem jeito, adolescente é aborrecente. É. Quando você fala que a gente responsabiliza as crianças, é isso? É isso. A gente tem o hábito de responsabilizar o outro, né? Lembra até, não sei se vocês ouviram Raul Seixas, mas ele cantava isso e ele foi descriminalizado na sociedade porque é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? Uhum. Então, nesse movimento de achar que a culpa é do outro, nós, jovens adultos, jovens coroas, né, traumatizados, cheios de problemas, cheios de questionamentos, não tivemos acesso ao que vocês estão tendo agora, esse conhecimento gratuito. Se a gente fala para uma criança polvo, ela nunca foi à praia, ela nunca comeu num restaurante que serve frutos do mar, ela nunca viu um polvo, mas ela joga lá no Google, ela tem a imagem do polvo mentalmente. E isso é muito grave, né? Então, assim, toda essa desconstrução de paradigmas, desse mundo utópico, que todo mundo fala que não tem jeito, não, a gente tem que correr igual, a gente tem que andar junto. Tem várias. Eu não gosto de ficar repetindo esses bordões, porque eles podem ficar impregnados em mim, quem eu sou, né? Então, eu prefiro pensar que somos naturais, né? Assim, estamos vivendo a natureza humana, e o que é natural do ser humano está ok. Então, errar, sentir fome, chorar, fazer cocô, fazer xixi, ter febre, não querer falar com ninguém, ficar emburrado, tudo isso é natural. É da nossa natureza humana. Agora, fica quieto porque eu não estou aguentando te ouvir, senta aí, fica calado. Ô menino, você não pode ser curioso. Isso aí está adoecendo as nossas crianças. Então, adoecendo a nossa infância, o que nós teremos daqui 10 anos? O problema é que nós estamos estagnados no agora, mas com a cabeça no futuro, assim. É muito confuso, porque o bordão, assim, do momento, né? Ansiedade. Os pequenininhos, o primeiro aninho, falam, tia, eu tô com ansiedade. É mesmo? Aí você fala assim, então vem cá, dá um abraço na tia. Aí você sente, aí você brinca com ele, cheira a flor, sopra a vela. Mas não tem flor aqui, não tem vela, tu faz de conta. Você já viu uma flor? O que você faz com a flor? Então, cheira aqui, ó. Faz de conta que você vai sentir o cheirinho da flor. No outro dia, ele chega e te conta. Tia, eu não gostei do cheiro da flor, não. Mas o que você fez com o seu nariz? Ele procurou uma flor para cheirar. O imaginário da criança, ele está ali para você de presente. E o que nós adultos estamos fazendo com isso, a gente está transformando isso em algo muito inacessível para eles. Então, eu quero mostrar para eles uma realidade que não existe. Eu quero que eles façam, ocupar o tempo deles para eles serem perfeitos. Por exemplo, descobrir o diagnóstico de TDAH. Né? Os jovens adultos com TDAH e com autismo também estão sofrendo muito, porque eles estão sendo medicados numa avalanche aí, e isso é muito sério, que é o que a gente vem conversando. Hoje eu vejo assim na internet, muita gente fala que tem TDAH também, às vezes nem tem, né? Mas às vezes todos temos, né? Porque tem uma condição que ela é muito... e não é só a Patrícia, não, tá, Nicolas? Tudo que eu falo, assim, que eu repasso, eu tô falando aqui porque eu tô falando com coerência. Uhum. Eu sou uma estudiosa, igual eu falei, a gente erra, né? Deveria ser chamado de aprendizagem, mas eu sou uma estudiosa de grandes mestres que também se permitem essa dinâmica de estar na sala de aula com os alunos, de serem pais, né? De estarem na vivência ali, igual estou andando no shopping, se uma criança vem andando, bailando, igual a menininha estava ali, é lógico que eu brinquei com ela. Ela precisa olhar para o mundo e ver que tem pessoas sorrindo. Eu vou ser essa pessoa. A minha utopia, ela é minha. Então, eu vou andar por aí falando bom dia, vida. E eu fui atravessada com uma dor que, no momento, eu pensei que eu não ia dar conta, né? No meio desse processo todo de graduação, eu e a Carolina estudando, a Carolina foi morar em Santos, transferiu para lá, eu transferi para cá, aquela coisa toda da graduação. A graduação mexe com a gente, né? São 4, 5 anos ali que
Tudo acontece nas nossas vidas. Se a gente projetar nossas vidas para os próximos 5 anos, se prepare, que não vai ser assim, né? Não vai ser assim. E por causa dessas escolhas. Então, nesse meio todo, eu fui atravessada com a morte do meu marido, né? O Wesley morre nisso, assim, no meio da nossa alegria. Porque nós estávamos vivendo a paz, porque a gente estava na farra, vivendo passeios incríveis, ele estava frequentando o Mineirão até que, enfim, com o filho dele, que era o grande sonho da vida dele, né? De uma certa forma, estabilizados financeiramente, né? Cuidando, projetando a casa para ter isso, para ter aquilo, trocar carro. Nós estávamos vivendo aquele casal que chega aos 40 anos e agora a gente vai ficar bem, porque agora a gente vai curtir a vida, que até então a gente só vinha na labuta. Aí ele morre. E ele morre assim, tipo, eu fui para a faculdade, o Joaquim me liga que o papai tá passando mal e de repente ele morreu, né? De repente tem um processo, eu não vou falar disso porque isso ainda me entristece muito. Então essa dor do luto, se você me perguntar o que aconteceu no primeiro ano pós-morte, eu não sei te dizer. Eu sei que eu fui à faculdade, eu sei que eu tive amigas como a Kelly e a Luciara que foram lá na minha porta me pegar para levar para a aula. Eu tive vocês revezando quem ia dormir na minha casa. Vocês ficaram ali, eu acho que os 6 meses, vocês revezavam. Todo final de semana, toda semana, vocês estavam cuidando de nós. E ali tinha conversas que eu não consigo mensurar. Não consigo imaginar se tratei bem ou mal as pessoas. Eu tratei muitas pessoas com rispidez. Eu sei disso, né? O luto te faz isso. E eu não consegui perceber que os meus filhos também precisavam de mim naquela hora, né? Então, esse movimento todo, quem me resgatou dessa dor, que a gente entra num buraco que parece que não tem tamanho, porque desestrutura tudo. E aí, essa morte, ela te leva num buraco que ela te adoece mentalmente. Foi aonde eu convidei a psicanálise a participar da minha nova jornada. Opa, peraí. Pedagogia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, neuropsicologia, tudo crescendo em mim numa ascensão muito expansiva no meu cérebro, mas tinha algo ainda que não conversava com essa profissional que está chegando aqui no mercado agora, validando esse olhar, essa visão para o TDAH, para o autismo, para a deficiência física, para altas habilidades. Então, esse contexto todo de dor, de sofrimento, de desafio, isso tudo pode ser bonito. E aqui também tem um lado onde a gente se questiona muito. Será que eu estou ficando louca? Né? Será que eu perdi o rumo? Não, não perdi o rumo. Pelo contrário, eu estou encontrando o rumo a partir da aprendizagem orgânica, de dar nome aos sentimentos, de entender qual emoção que está chegando. É medo? É raiva? É alegria? É tristeza? É nojo? Pensa bem, o nojo, a gente pode organizar tudo aqui. Se aparecer uma barata, que já aconteceu comigo em uma pousada, saí daqui, voo, tudo, quando cheguei, que me acomodei, uma barata no quarto da pousada. Acabou a minha viagem. Nunca mais eu dormi ali com sossego. Foram 5 dias acordando, assustada. Será que tem barata de novo? E com a garantia do gerente da pousada, não vai acontecer isso mais, desculpa, não sei o quê. Isso vai acontecer sim na natureza. A barata não está na natureza? É. Então, esses aprendizados orgânicos... A pousada que está lá no lugar dela. A pousada está no lugar da barata, né? Esses dias eu estava fazendo uma caminhada e tinha uma coruja. Aí no outro dia também a corujinha estava lá, assim. E eu fiquei me questionando, assim, né? Para onde que elas estão indo? Porque estão transformando tudo que é verde aqui em Betim em condomínios, né? Lindos, por sinal, assim. Mas e aí? Né? A coruja deve ter chegado em casa e falado com a outra coruja, assim. Tava lá, passou uma humana lá, né? Caminhando. Ainda ficou me filmando, né? Porque eu fiz questão de filmar e ela, tipo, deu um grito comigo, né? Tem isso aí nos meus stories, aí, pra quem quiser ver. Então, assim, esse movimento de se ver enquanto ser humano começou a me incomodar a um outro lugar, né? Que a minha dor, ela era muito profunda. Mas a dor do Joaquim era insuportável para a mãe ver, né?
E a dor das outras mães que eu fui encontrando na caminhada eram dores, não vou dizer que são maiores que as minhas, que as nossas, mas eram dores que eu já me coloquei no lugar delas e eu não sei se eu estaria igual elas estão, sabe? Se fortalecendo. E aí a gente começa. O meu TCC, eu lembro que eu fiz o TCC no luto. Uma das minhas professoras falou assim, você vai ser reprovada nessa disciplina, que era Libras, né? De falar, oi, tudo bem? Inclusive, aqui do lado aqui tem a intérprete de Libras que está fazendo toda a tradução aqui simultânea na nossa conversa. Que lindo, parabéns. É importante ter acessibilidade, né? A gente precisa ter acesso à informação. Então, uma das maiores psicanalistas, psicólogas que eu conheço hoje, assim, acessível ao meu meio, né? Porque existem os mestres aí que a gente fica idolatra, são pessoas comuns como nós, assim. Porém, existem as que convivem com você. Então, eu conheço uma psicanalista, uma psicóloga linda, incrível, e ela é surda, né? Então, eu trabalhei com ela no CRAE e ali ela fazia um trabalho da psicologia com crianças surdas e era incrível. O conhecimento dela era muito, muito específico, muito além. E por aí vai. Eu me sinto privilegiada de conviver com nesse campo, essa pedagogia, ela vai abrindo o seu campo, que vão chegando pessoas que vão se identificando com essa utopia e elas começam a agregar. Elas encontram com você e contribuem com o seu projeto, né? Tipo assim, chega e contribui um pouco, aí vem outra pessoa e contribui um pouco. E elas também têm os projetos delas. E você também contribui com os projetos delas. Isso tudo assim de forma, como você falou, orgânica, né? Orgânica. E assim, esse network pessoal, ele é tão importante de você ser acessível. Então, quando eu saio desse movimento da dor, do luto, né, que começo a sair dessa braveza, desse ímpeto, dessa raiva, que eu começo a entender, eu encontrei o meu terapeuta. Há 5 anos atrás, eu encontrei um terapeuta integral. Ele não era da psicologia analítica, ele era da terapia da natureza humana. Né, que hoje eu até sou capacitada, né? A gente não gosta de falar formado, porque formado coloca a gente em formas, né? Eu sou capacitada na psicologia integral, estou em aprendizado, igual estou em aprendizado na psicanálise, vou ficar para sempre, quero estudar para sempre sobre isso, que eu amo estudar isso. E quando eu encontro esse profissional, esse ser humano que está completamente envolvido aos guardiões da natureza humana, ele identifica de primeira a minha raiva. Então, isso foi imprescindível, encontrar um profissional capacitado, e não era minha mãe, não era meu tio, não era meu irmão, não era meu amigo, ele era um profissional que foi a primeira pessoa que falou, você está com muita raiva, essa raiva vai te matar. Você está sentindo dor no estômago? Eu falei, nossa, eu tenho gastrite, estou morrendo. Nossa, meu cabelo está caindo, estou ficando gorda, estou comendo compulsivamente, eu estou ficando isso, estou ficando aquilo. Ele falou, peraí. Uma coisa é você estar vivendo o processo e adoecendo nele. A outra coisa são características suas da vida inteira, né? Sempre fui uma mulher grande, uma mulher gorda, sempre fui bonita por isso. Eu não precisava ter que esconder isso, né? E eu sempre me validei, só que naquele momento eu tinha sumido da história. Então, mesmo formando na pedagogia, criando um projeto lindo de TCC, a minha orientadora falou, vamos colocar conectores aqui nesse texto? Que conectores? O que são conectores? Portanto, além de colocar, fazer nexo, trazer lógica para esse texto. O texto é interessante. Você está falando das fases de aprendizado. Então, sabe aquele processo lá da indústria? Eu consegui fazer ele cerebralmente ali, na aprendizagem. Criar um método? Não gosto de falar de método. Mas ele é uma possibilidade da aprendizagem acontecer em nós. A partir do momento que eu desperto em você um interesse e você confia no que eu estou dizendo, você vai experimentar. É diferente de você ser obrigada a copiar a tabuada. Não entendi. Quando a criança recebe a proposta de, vamos pegar aqui, ó, um copo, uma caneca e um óculos. Um e um. Se eu juntar copo, caneca, vamos contar. 1, 2, 3. Contar na mão também. Eu vou trazendo para ele concreto, que é o que Jung trazia no lindo estudo dele, que nós somos símbolos, né? A gente tem imagens
no nosso imaginário, a gente vai criando verdades, mentiras, vai trazendo as potências que somos ou não somos, o que eu quero, o que eu não quero, a partir desse imaginário. Da mesma forma, o aprendizado acontece para as crianças. Eu consigo pegar, consigo mensurar, o abstrato ele vem também depois, mas ele precisa vir depois. O que tem acontecido conosco, a gente está vivendo o abstrato e está querendo concretizar de qualquer jeito. Tem pessoas que você indica um livro, por exemplo, fala, Paty, como que você sabe desse assunto? Ah, eu li tal livro. A pessoa vai lá, lê 2 páginas e lê atrás a sinopse e fala assim, eu entendo desse assunto. Aí amanhã ela está na rede falando que é criativa, que é orgânica, que é interessante, que é isso. Ok, eu quero mais pessoas no mundo falando sobre isso. É o que eu mais preciso, eu acho que todos nós, o que a gente mais precisa no mundo é encontrar nossos pares. Porém, precisamos validar. Não adianta nada eu falar de pedagogia orgânica e mandar um menino calar a boca. Não adianta nada eu falar de pedagogia orgânica e eu não cuidar da minha casa. Não cuidar da minha gaveta de calcinhas. Isso faz parte de nós. Então, todos nós, na nossa composição humana, a gente está em desenvolvimento. Você concorda? Concordo. O que o autismo, TDAH, deficiência física, deficiência intelectual, a cegueira, a surdez, tudo isso acontece em nós? Algo ali naquele lindo, aquele organismo perfeito, essa criação, é como se fôssemos uma... Não vou falar máquina, porque a máquina não chega nem aos pés do que somos, né? Nós somos um mundo inteiro, nós somos o próprio universo. Tudo isso aqui tem um funcionamento. O que acontece nos diagnósticos é falar, essa característica é de um transtorno, vai ficar com você para sempre, é sua característica. Sabe aquela sobrancelha torta ou não sei o que você vê que é, você fala, devia ser assim? É a sua característica. Então, é melhor a gente começar a gostar de que isso é nosso, para a gente viver confortável. E o que acontece é que a sociedade vai lá e aponta. Não, sobrancelha torta não é aceitável. Eu preciso que todo mundo tenha a sobrancelha igual, senão não é aceitável. E aqui ocorrem os traumas. O que acontece, assim, aí já indo para o espectro autista, o que acontece na cabeça da criança ali? Qual que é a característica que tem na criança para que ela seja assim, diagnosticada como autista? Então, e aí a gente vai chegar num campo bem amplo, né? Porque a aprendizagem humana, ela entende o contexto evolutivo. Então, você nasce, automaticamente você começa a mamar, né, a sugar, essa sucção aqui a gente vai falar do oral, então a gente encontra prazer nisso enquanto bebê, é tanto que ele quer mamar, não tem nem o seio nem o chupeta, ele escandaliza porque o choro é um meio de comunicação, correto? Sim. Segunda fase, engatinhar, precisa engatinhar, primeiro sentar, engatinhar, andar. Evolutivo também, processo? Ok. Sentar, engatinhar, andar. Segundo passo, balbuciar, falar. Né? Terceiro passo, aí por aí vai. Primeira infância, até os 5 aninhos ali, até 6 aninhos, é imprescindível que a criança desenvolva esses processos humanos. Isso aqui é humanamente acessível a todos nós. O que vai acontecer no caso do transtorno, do diagnóstico, da doença, das síndromes, é que alguma coisa nesses processos de desenvolvimento vai travar. Por isso que a gente fala do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurológico, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Algumas outras crianças são acometidas por causa dos cromossomos, que é o caso da síndrome de Down, né? O cromossomo tal, 21, que tal o problema. Tem crianças com síndromes do cromossomo 22, que vai trazer outras características, e por aí vai. Então, nós temos assim, hoje a ciência, sabe, ela é linda, porque ela deu nome para isso. Por isso que fala assim, sempre existiu autista, por que hoje tem tanto autista? Né? Então, por que hoje tem tanto autista? Igual você me perguntou, quais as características? Quem sou eu para dizer características específicas para diagnosticar alguém como autista? Primeiro que a neuropsicopedagogia nem a pedagogia, a gente não pode dar diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico.
tá? O especialista, o neurologista, o psiquiatra é multidisciplinar, é um campo multi, assim, precisa de vários médicos, é uma equipe inteira para poder atestar e falar, olha, e demora um tempo. Não é uma consulta de 40 minutos e falar, seu filho é F84. F84 é autismo? É o CID-10, né? Vinha com essa sigla e agora com o CID-11 ele vem como 6402 e o TDAH como 6405. Se eu tiver errada, por favor, podem colocar aí, porque eu me perco aqui nos números, mas característica da Patrícia. Então, quando o médico coloca isso lá no seu laudo, você vai para a sociedade com um rótulo aqui na cabeça. Autista. Autista, aí vem junto, incapacitado, desorganizado, vai quebrar tudo, vai transformar a vida da família e esquecem que é uma criança. Ou esquecem que é um jovem adulto. Ou esquecem que já é um adulto. É como se colocasse uma embalagem, né, nele, assim. E aí nós vivemos numa sociedade organizada para a perfeição. Que, né, eu não conheço a perfeição, né? Assim, a gente não conhece, mas ela é organizada para isso. Rodeado, né, de ideias eugenistas, né? E aí a gente começa a entender que a criança apresenta algumas características que são do corpo dela, do funcionamento, do neurodesenvolvimento dela. Eu já atendi criança que a mãe falou, ele não fala nada. Ele não se comunica de jeito nenhum. Eu falei, não é possível. Ele tem uma forma de comunicação. Mesmo a criança que só mexe o olhinho, né? Já convivi com crianças nessas condições. Ele se comunica assim. De alguma forma. Quem que vai perceber isso é a mãe. É o pai. É quem está ali cuidando. É, quem está no dia a dia, né? E você, a partir do momento que você recebe um diagnóstico, qualquer que seja, você precisa se empoderar disso. Não transformar aquilo no seu grande problema. E deixar que os outros falem para você como você vai resolver seu problema. E aqui, sabe aquela criatividade que a gente falou lá atrás? Que o movimento do aprendizado nos proporciona? Criatividade, curiosidade? É aqui que essa criatividade, que é característica do ser humano. Nós somos dotados de criatividade, curiosidade, imaginação, são os guardiões da natureza humana. Essa criatividade para resolver problema, ela precisa buscar uma rede de apoio. Porque a minha criatividade para resolver meu problema, ela não pode se limitar no que a irmã do meu marido falou. Agora você vai sofrer o resto da sua vida. Esse menino não vai viver o resto da vida, ele vai parar por ali. Então, tudo que vem da sociedade que é pejorativo, enquanto mãe, a gente não tem que acreditar. A gente tem que questionar. Lembra que a gente falou também? Chega de buscar só respostas. Vamos começar a perguntar? Tá, meu filho recebeu um diagnóstico de autismo. O que é autismo? O que é transtorno do espectro do autismo? Transtorno quer dizer que o neurodesenvolvimento, ele é um transtorno. Ele é diferente de síndrome e é diferente de doença. Então, autismo não é doença. Autismo não é síndrome. Autismo é um transtorno do espectro. O espectro nos diz o quê? Sombras. Né? Se a gente for buscar a etimologia da palavra espectro, ela vai falar de quê? Sombras, né? Fantasmas, no espectro. Então, ali existe uma neurodiversidade. Por isso que todo mundo, em algum momento, vai se sentir enquanto um autista. Vai ter um momento que você não vai se encaixar em nada. Em nada que você está fazendo, nada vai te dar prazer. E o que vai ser resposta para você, intrínseco, o que está em você, é a sua sensação da falta de prazer. Então, você não está em busca do seu desejo, você não encontra prazer. Aí vem depressão, vem desorganização, vem compulsão, né? Vem falta de vontade de viver, que é a falta da libido. Então, é um contexto muito importante de trazermos para a sociedade mesmo. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui, né? A minha amiga Flávia, ela está sempre falando disso. Quando a gente estiver com o microfone, a gente tem a oportunidade de trazer para o mundo uma consciência que nós estamos experimentando.
esse olhar para o ser humano, ele precisa validar mais do que a nota que ele tira na escola. Uhum. E o que está acontecendo que é tão dramático, porque a desorganização da criança diagnosticada com autismo, ela se torna maior do que a criança considerada típica. Então, por exemplo, você teve um filho de 0 a 3 anos, qual vai ser a forma de comunicação dele? Choro, né? Choro. É óbvio. O choro vai ser a forma de comunicação. Mesmo se ele balbuciar, começar a falar, tem criança que fala muito, né? Tem criança que já aprende a falar antes de andar. Mas se ele não falar nada até 3 aninhos, é o que se espera dele se comunicar com choro. Então, quer aquela boneca ali na máquina, aí você vai Deu uma lá... risada também, né? Só a risada, a gargalhada é a coisa mais fantástica, né? A gargalhada deles contagia tudo. Se tiver uma criança sorrindo aqui, mesmo a pessoa mais séria, mais fechada, ela vai começar a sorrir. É influência, né? A energia é muito bonita. Então, nessa condição de autismo, se a gente colocar que a neurodiversidade está em todos nós, se a mãe se colocar na condição que primeiro ele é o filho dela, a gente chama do poder sobre o poder. Nós fizemos recentemente uma palestra na Prefeitura de Betim, a convite do CRAEI, que é uma instituição maravilhosa, que faz esses atendimentos com pessoas especializadas, pessoas preparadas. Tem muito atrito entre os profissionais, assim, de querer fazer o melhor pelas crianças. Tem casos que a gente não conhece, né? Eu não conhecia, eu não estou mais lá na instituição. Mas, assim, a minha maior faculdade, a minha melhor graduação foi lá. Lá no CRAE. Foi lá. O que é o CRAE? O CRAE é um centro, né? Ele, não sei, eu vou falar, um centro... Me perdi. Não preciso falar a sigla, não, mas fala assim... O CRAE é uma instituição que acontece no pós-turno das escolas como uma pedagogia AEE, que é atendimento educacional especializado. Então, nessas condições, atende o quê? As crianças com autismo, com deficiência intelectual, com altas habilidades, deficiências físicas, né? Ele é um órgão do... É um órgão do governo, né? E é um dos melhores de Minas Gerais, né? Então, Betim está bem à frente nesse lugar aqui de ter esse atendimento educacional especializado. Porque as pessoas que estão ali à frente desse projeto, elas realmente sabem como desenvolver ali para que aquelas crianças saiam daquela condição só de deficiente, se tornem pessoas potentes na condição delas. E isso é lindo. Sabe aquela motivação interna que a gente falou? Então, você passa assim, as crianças lá frequentam arte, música e esporte, que é a psicomotricidade, colocar esse corpo em movimento. Então, a gente... Então, psicomotricidade tem essa energia motriz. Com esporte? Eu ia te perguntar o que significa. Porque, assim, o movimento, lembra que a gente falou da criança e ela precisa sentar, engatinhar e andar? Então, esse movimento do corpo, a gente vai primeiro equilibrar a tônus, né? A tônus muscular. Então, tem crianças que já nascem com deficiência aqui no tônus, né? O maxilar. Tem criancinhas que já nascem e ficam o tempo todo com a linguinha para fora. Aí, às vezes, não consegue estruturar, né, a cabeça. O Wesley mesmo, quando ele passou mal, a primeira condição que eu vi que ele não estava bem foi porque o tônus perdeu completamente o equilíbrio. Ele só ficava com a cabeça para baixo. Isso diz muito sobre o neurológico, né? Então, nessas condições que as crianças às vezes chegam, qual que é a proposta do CRAEI? Desenvolver potencialidade. Então, a criança chega às vezes numa condição de comunicação apenas pelo choro. Mas a instrumentalização desses profissionais, o ambiente preparado, a afetividade, chamar as crianças pelo nome, né? Eu tenho muito orgulho do momento que eu estive lá, sabe? De ter aprendido o nome de cada um. E não era uma tarefa difícil, era um prazer cumprimentá-los, falar, olha, o Pedro chegou, oi, Arthur. Isso faz diferença para eles, porque aqui na sociedade eles escutam, aquele menino ali, ó, o autista, aquela menina lá da cadeira de rodas, isso machuca a alma, é nesse lugar que a gente está falando de afeto. Sabe, dessa afetividade, do acolhimento. E essas mães, né? O CRAEI também tem um programa que chama Laços de Escuta, que foi criado pela minha amiga Patrícia Maria, junto com a Veri, e elas fizeram um movimento ali que fortaleceu tanto
que, por exemplo, quando eu saí do CRAEI, e junto comigo uma amiga fono maravilhosa, Jaqueline Batista, e o Marcão, que é muito conhecido aqui também em Betim, que faz essa psicomotricidade em excelência, o que eles fizeram? Nós fizemos um movimento, até aqui no Shopping Monte Carlo, com o apoio do espaço aqui, né? O gerente aqui, o Regis, ele deu essa abertura para a gente trazer o Té Acolho, que era um movimento para pais e mães, né, de crianças atípicas. E o nosso bordão era assim: antes do diagnóstico, tem uma pessoa. E isso foi se fortalecendo tanto que o nosso primeiro objetivo era fortalecer as famílias para que elas caminhassem sozinhas, sem ficar terceirizando a vida do filho. Porque quando eu recebo um diagnóstico, eu vou receber também a orientação do neuro, do pediatra, do psiquiatra, que a criança precisa de fono, de terapia ocupacional, para essa sensação, movimento e tal, e precisa do psicólogo, para entender o que está acontecendo mentalmente, quais são os símbolos que ele está recebendo, né? Essa parte cultural aqui vai ser muito importante, em qual ambiente a criança está inserida ali, né? Se tem muito barulho. Então, a vida da família, ela vira uma nova organização, ela se adapta àquela criança. E é aqui que tem também um transtorno da organização familiar. A família adoece por não saber ouvir essa necessidade do filho. Então, por exemplo, seu filho não vai andar, ele vai usar uma cadeira de rodas o resto da vida, a sua casa vai precisar ter ser rampas. Adaptada, né? Ser adaptada, acessibilidade. Né? As escolas aqui, até a Carol, né, minha filha é arquiteta, ela fez o projeto de algumas escolas aqui para essa acessibilidade. Por quê? Porque se a gente não fizer esse movimento com consciência no sofrimento, ele se torna muito pesado. Você concorda comigo? Concordo. Então, ao invés de eu falar assim, nossa, daqui para frente eu preciso fazer rampa. Olha, eu não tenho dinheiro, porque acomete muitas famílias do financeiro desestruturar completamente. Não são tratamentos baratos. Aqui nós temos o CRAEI, que atende gratuitamente, né? A criança tem que estar matriculada na rede pública, as creches também. Então, ela tem acesso, ela participa de uma fila de espera, mas às vezes essa fila de espera é 2, 3 meses, já acontece esse movimento todo, né? Tem os especialistas para avaliar e tal. E esse movimento do público fazer esse atendimento, ele é tão efetivo, porque o profissional que está ali, ele já recebe um salário, ele não está dependendo de ter tantas crianças de atendimento, igual acontece na clínica, para ele poder fazer um dinheiro para sustentar a própria vida. Então, o profissional que vai para ele tem que ser muito bem valorizado. Eu espero que cada dia mais, né, os governos valorizem esses profissionais que somos nós. Porque a gente está fazendo um trabalho de verdade, potencializando mesmo a vida dessas famílias e dessas crianças. Eu tenho uma experiência que quando eu estava assim no ensino fundamental, mas eu estava ali para a 7ª, 8ª série, ali, quase formando, tinha feito aprontado na escola e tudo, e aí eu tinha tomado uma detenção de ir para o turno da tarde, onde ficavam os meninos mais novos, e eu tinha que prestar serviço, como se fosse serviço. Que assim, sorte a deles. E aí, por um tempo, eu fiquei tomando conta de um menino autista, Arthur, o nome dele. Que sorte a dele. E assim, era muito difícil, sabe? Era muito difícil mesmo, assim, porque parece que não é na mesma métrica de, tipo, uma outra criança você fala e ela te dá uma resposta, assim, com palavras também e a comunicação fica um pouco mais clara. E com ele não, com ele tinha que ter um pouco de jogo de cintura e tudo, mas acaba que quando você vai passando o tempo com ele, eu fui começando a entender aquilo que você falou, que ele se expressa também, só que de outras formas. Então, às vezes, por exemplo, ele gritava. Quando ele queria uma coisa, ele gritava. São estereotipias, né? Gritava de uma forma bem histérica, assim. Então, aí comecei a entender. Eu tive a oportunidade, eu fiquei mais ou menos um mês, assim, olhando ele, cuidando dele. Nem sei onde ele tá mais. Olha que ótima oportunidade buscar por ele, saber como ele está hoje, né? Porque ele vem para a vida adulta, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre um pouco dessa... você falou da questão da família, que o trabalho é feito com a família.
eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, assim, de quem hoje tem uma criança nessa condição e como é que é o dia a dia, né, dessas pessoas, o que geralmente acontece, assim. Então, assim, o convite é o empoderamento, né? O que é o empoderar-se, né? É você validar a sua necessidade, né? Então, eu não vou me empoderar para parecer potente. Eu preciso atender uma necessidade. Então, uma mãe, a partir do diagnóstico, ela entra no luto. O primeiro olhar é o luto. Ela morre por dentro. Porque o filho dela que ela idealizou morreu. Ele não vai existir. O menino que vai tirar sua nota 10, bem comportado, com o cabelinho amassadinho para o lado, vestindo a roupinha que ela deixou lá em cima da cama, né? Então, essa criança, ela vai virar ela de cabeça para baixo. Geralmente, numa média, assim, qualquer idade, mais ou menos, da criança que a mãe percebe. A mãe sente, sabe, Nicolas? Quando a gente está com um bebê aqui, que a gente está amamentando, a gente sabe que tem alguma coisa fora, sabe? Já Eles apresentam assim, dependendo do... Porque existem níveis de suporte, eu nem sei se eu posso falar sobre isso aqui, porque tem uma polêmica agora, nesse exato momento do século XXI, onde o CID-11 está chegando, e o CID-11 ele tem umas mudanças muito significativas. Por quê? Ele fala transtorno do espectro autismo. Ponto. Não interessa se é nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. O que seria o suporte? O nível 1 seria a pessoa que consegue as AVDs, atividades de vidas diárias, sozinho. Então, ele vai conseguir ir ao banheiro, ele vai conseguir se alimentar, ele pode ter um tempo diferente de aprendizado para essas habilidades humanas, mas ele vai conseguir, ele vai alcançar. Vamos falar até de resultado, ele vai ter esse resultado na vida. Por exemplo, ele não vai... deve ter várias pessoas assim que nem é diagnosticada, né? Tipo... Não, mas a mãe sabe. Ela sabe que o choro dele é extra. Que a mania dele é extra. O jeito de brincar dele é... Então, a mãe sabe. A partir do momento que não incomoda ela, ela se adaptou àquilo, né? Igual, vou falar de mim, por exemplo. A minha mãe hoje, que a gente sabe do meu diagnóstico de TDAH, que é o comum, mas o meu comum não é de hoje, né? Se eu sentei para conversar com a minha mãe durante várias vezes, e hoje nós somos grandes amigas, porque nós nos entendemos nesse lugar, né? Que ela não entendia o meu comportamento até a vida adulta. Ela achou tudo quanto é nome, assim. Foi dando nomes, problemas e tudo. Mas quando ela entendeu hoje que se trata de um transtorno do meu neurodesenvolvimento, que eu aprendo diferente, que eu escuto diferente, que eu tenho manias, que eu não consigo ficar num lugar que tem um cheiro me incomodando, que eu desorganizo. A gente fala desorganização cerebral. Todos nós temos um momento que a gente se desorganiza. Né? Sabe aquela fase da adolescência que a gente está no rock and roll, se coloca música sertaneja, a gente briga? Ou vice-versa? É essa desorganização. Então, a criança, ela apresenta isso para a mãe desde o momento que ela nasceu. Não mama no peito diferente, não pode colocar no braço, tem que fazer isso, só dorme de tal jeito. E nós vamos nos adaptando a essas necessidades do bebê. O que acontece é que quando a gente entra na leitura daquele caderninho que sai da maternidade com a gente, eles falam assim, desejável que, olha a palavra aí, desejável que até os 3 anos a criança faça isso, isso e aquilo. Aí chega um momento que a mãe, mas o meu filho não faz isso não. O filho da fulana faz, por que o meu não está fazendo? Então, a partir desse comportamento que ela quer mostrar para a sociedade é que ela começa a identificar, sendo que se essa nossa proposta, essa pedagogia orgânica é uma comunicação com você mesmo. Que a partir do momento que você identificar as suas próprias necessidades, você não precisa dos estereótipos da sociedade para se validar. Você estava falando aí do tipo de autismo, e você falou do 1, do 2, do 3. Quais são? Vamos voltar lá, né? Os 2 e 3. Então, isso é o devaneio até do TDAH mesmo. Então, vamos voltar nisso. Então, quando recebe o diagnóstico de autismo, até ontem, vamos colocar assim, com o CID-10 aí, até ontem,
o próprio pediatra, o neurologista, nessa investigação multi aí, né, com vários profissionais, eles conseguem identificar, olha, seu filho tem um autismo que ele vai até esse ponto. Então, ele não precisa que você, por exemplo, que ele use fralda o resto da vida. Ele vai conseguir desenvolver a musculatura, ele vai observar o tônus, vai fazer esse movimento todo, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a psicologia, a fonoaudiologia vai ajudar ele a desenvolver. Ele só está no movimento de um transtorno, é como se fosse uma linha embolada no novelo, você precisa tirar o nozinho e ele vai. Vai chegar na adolescência, vai ter transtornos diferentes, porque vai ter a poda neuronal ali, ele vai vibrar diferente, vai ter necessidades diferentes, o pelo vai incomodar, o suor vai incomodar, ele vai reagir diferente. Mas ele é nível de suporte 1. Se a senhora fizer tudo bonitinho, vai dar certo. A mãe também volta para casa com isso. Mas e se eu não fizer? Porque antigamente as mães faziam. Né? Não tinha diagnóstico também. Então, as mães se viravam como podia. Esse menino está chorando demais, era melhor colocar ele assim, vou colocar esse menino para pensar, vou colocar ele no castigo, vai ficar sem isso, sem aquilo, dava castigo para reprimir certas vontades, certas manias. O nível 2 de suporte, ele depende mais de um apoio. Então, ele não vai aprender, por exemplo, com 4, 5 anos a fazer xixi e cocô sozinho. Ele vai depender de muito incentivo, de muita terapia ocupacional, de entender se é o vaso, se é o banheiro, se é o cheiro. Vai precisar, sim, de um apoio clínico ali, dos profissionais, mesmo os especialistas, para falar, olha, ele consegue desenvolver o cocô e o xixi, mas ele vai fazer isso lá para os 9, 10 anos. E aqui também existe um desespero dessa família, porque às vezes ele não fala, mas ele faz 1000 coisas. Tem crianças artistas, nós já trouxemos aqui nessas palestras, crianças que fazem dinossauros de papelão, com articulação, a coisa mais linda do mundo. Eles têm uma habilidade cognitiva, quando essa habilidade não está comprometida, porque alguns estão comprometidos, então além de ser autistas, são deficientes intelectuais, então também tem comorbidades, então o médico aqui ele consegue fazer essa leitura. E o nível 3 de suporte, que é a comunicação que não está estabelecida de jeito nenhum. Então ele tem dificuldade para fazer xixi, para fazer cocô, ele faz isso gritando, ele entra num desespero. Igual eu já presenciei uma criança com dor de dente. Ele tirou a roupa toda. Já, né, grande, assim, no movimento da puberdade, ficou correndo no corredor para lá e para cá, todos os adultos em desespero, querendo acolher, querendo entender, uns colocavam a mão, outros gritavam, e a gente, né, como a gente já estava se consolidando uma equipe com esse olhar, a gente começou a pedir, gente, voltem para a sala, silêncio, deixa ver o que ele está apontando, porque na instituição toda, ele fazendo esse movimento, todo mundo entrou numa desorganização também. Então, quando ele parou, que ele voltou para o lugar de origem, que é a sala de onde que ele saiu, que ele pegou a bolsinha, ele entregou a bolsinha na minha mão. Isso é uma comunicação. Ele entregou a bolsinha e lá dentro da bolsinha, o que tinha lá? O bilhete da mamãe falando que ele precisava tomar dipirona a tal horário. Porque ele estava vivendo um processo. E vocês não sabiam? Ninguém sabia. Não tem como saber. Ele chega, se a mãe não fizer essa comunicação, ele não vai fazer. Então, o que a gente fala de antecipação para os autistas é sobre isso. Se o autista nível 1 tem necessidade de antecipação, o 3 tem mais ainda. E é possível a criança transitar entre esses níveis, entre esses níveis de suporte? É possível, assim, igual quem recebe o diagnóstico muito cedo, precoce, né? Então vamos pensar que aqui até 3 anos esse neurodesenvolvimento está a pleno vapor. A gente está pipocando aqui enquanto ser humano, aqui está tudo acontecendo, né? Quando chega na latência ali dá uma estabilizada, né? As crianças entram num processo de 7, 8, 9 anos, naquela fase só de escolarização. Muitas incomodam. E por que essa fase é que está sendo o maior problema da sociedade? Porque quando a criança sai de casa e vai para a sociedade, é que ela incomoda. Que aqui dentro de casa eu mantenho tudo do meu jeito, ele está se adaptando, pode ser minha... Às vezes a gente chega em casas de autistas, né, que é o meu caso, faço atendimento domiciliar,
Às vezes eu chego e tá tudo quebrado. A mãe fica, ai, Paty, não repara não, que eu não sei o que. Eu vou reparar. Não é porque ela quer que a casa dela tá quebrada. Quando ele entra na condição dele de desorganização cerebral, que a gente chama de crise, que é diferente de birra e de pirraça, ele quebra tudo. Então é importante a família se adaptar são muitas informações. Então hoje, por exemplo, no projeto Origem, né? A gente tem feito uma organização, assim, a família que acabou de receber o diagnóstico, a família que recebeu o diagnóstico, mas não sabe quem são os profissionais, que ela tá direcionando a vida do filho dela para alguém. Alguém vai falar e vai, ó, seu filho precisa disso e disso, daquilo. Eu nem te conheço. Quem vai falar do meu filho sou eu, meu marido. Muitos homens abandonam a mulher nesse momento, porque a mulher morre, fica só a mãe. Então, também nessa proposta Origem, que a gente já conversou antes, essa proposta Origem, a gente cuida dessa mulher, dessa mãe, desse pai, desse homem, para que eles, porque para ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma linda mulher. Porque os meus filhos me veem. Quando a gente fala eu te vejo, né, a visão sistêmica fala eu te vejo, é neste lugar. Eu te vejo na condição de ser humano. Eu te vejo mulher. Eu te vejo com uma bagagem inteira, uma história de vida inteira. Sua história não é só daqui para frente. Daqui para frente eu vou construir uma nova história. E esses alicerces, as histórias da minha família, das histórias dos meus avós, sabe a contação de história? A contação de história entra muito aqui, nesse olhar para essa família, os irmãos das crianças autistas. Eles estão adoecidos. É porque eles também, assim, né? Você imagina que a gente, criança, uma certa fase assim, a gente quer a atenção dos pais, da mãe, do pai, e aí você tendo um irmão, eu tô falando assim, o que eu acho, né? Eu não sei isso na prática, mas aí você tem um irmão autista e você criança, você tá ali perdendo toda a atenção também, né? A atenção da sua mãe, a atenção do seu pai, porque o seu irmão requer uma atenção maior. É isso. Só um recado aqui, gente. Se você tá gostando desse assunto, deixa o seu like no vídeo. Se você tá com alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar no comentário aí também que a gente vai responder, né, com a ajuda da Patrícia. Todos nós, a aprendizagem é humana. E se você conhece alguém que tá nessa situação, uma mãe que tá nessa situação, ou um amigo, enfim, compartilha esse conteúdo com essa pessoa, porque pode ser de grande valor para ela. Ok? E, Paty, e assim, como é que a gente... como que a cultura e a arte ela pode fazer a diferença assim, na vida dessas crianças e na vida dos pais dessas crianças também? Que delícia falar disso, né? Então é aqui, neste exato momento de tanta confusão, de tanto questionamento, de tanta interrogação, né? Porque essas famílias vão dormir sem respostas e não sabem nem o que perguntar. E é aqui nesse momento de dúvida, de dor, de sofrimento, que esse movimento de arte, cultura, autoconhecimento, esse movimento intrapessoal e interpessoal influencia. Então, por exemplo, a cultura em que você está inserido, ela vai te levar para ambientes que vão favorecer. Lembra que a gente falou daquela recompensa cerebral? Então, eu estou vivendo um caos aqui na minha casa, mas eu frequento um ambiente que é a minha escolha cultural, eu vou sentir prazer. Muitas vezes a gente vai buscar essa cultura em uma desorganização que não contempla o meu filho. Então, eu começo a jogar responsabilidade na cultura. Por exemplo, eu tenho um filho autista e vou para uma festa onde tem um som muito alto, pessoas bebendo, fumando, fritando as coisas, conversando assuntos muito pesados, desagradáveis, falando mal de pessoas. Essa criança não consegue ficar ali. Então, ela vai entrar num processo de desorganização. Então, a cultura que a família está inserida, neste momento, precisa ser observada. Porque também não é se isolar dentro de casa, e essa é a nossa proposta, que vocês não se isolem, não fiquem dentro de casa. É preciso passear com as crianças, elas precisam estar na natureza. Então, se você oferece argila, barro, água,
florzinha, grama, abraçar a árvore. Se você fizer, ela vai fazer. Se a comunicação dela está zero, ela vai se comunicar com a natureza de alguma forma. Ela vai entrar num processo que alguma daquelas sensações ali vai trazer para ela o que causa em nós também. Quando você vai para a cachoeira, por exemplo, com o seu amor, o que você sente lá? Você sente paz, né? Pelo amor de Deus, a melhor sensação do mundo. Você chega de frente para o mar, é muito difícil encontrar uma família brigando com os filhos de frente para o mar. A não ser que está saindo do hotel, está chegando, aquela confusão de trânsito, aquele calor. Mas lá na praia mesmo, você não observa. Você não percebe as pessoas brigando com as crianças, igual aqui. Aqui você anda aqui no corredor, de 2 em 2 minutos, você depara com alguém. Cala a boca, para com isso, eu não vou te dar. Você vai apanhar quando chegar em casa. Pesado. Então, essa cultura nossa, que estamos inseridos, ela precisa ser abastecida com coisas mais leves. Então, hoje a gente tem acesso, né, streams maravilhosos aí, às vezes você chega... Eu tive uma criança, nossa, pesado, ele tinha uma dificuldade de aprendizado, não aprendia, desorganizado, assim, total, desorganizado que eu falo, não de crise, mas desorganizado de vir com um sapato de cada, sabe, assim, uma coisa muito, muito mesmo. E nesses movimentos pedagógicos orgânicos, de oferecer tinta, canetinha, giz de cera, aí não ficava aqui, queria ir para lá, aí vamos plantar, vamos pintar vasinho, vamos... Esse movimento, aí coloca uma música, faz gesto com as mãos, brinca, coloca, sente parte do corpo. Nesse movimento ele foi trazendo uma identidade e chegou num dia de expor as emoções. No dia de expor as emoções, o que não saía da cabeça dele era aquele It, aquele palhaço. O It, né? Do It, a coisa. E aí, como assim? Aonde eu vou, ele está atrás de mim. Ele entrou num processo que talvez fosse diagnosticado até com uma doença psiquiátrica grave, né? Uma psicopatia, uma coisa bem pesada, talvez tivesse que tomar a medicação para estar tendo alucinação. A esquizofrenia na infância, ela não pode ser diagnosticada, mas ela apresenta esses sintomas, porque isso são doenças, não são transtornos. E neste movimento, eu conversando com a família, porque a gente dorme todo mundo junto e a gente deixa a televisão ligada e o pai dele tem mania de ver filme de terror e ele fica lá. Não. Então, a cultura dessa família afetou ele de uma forma que o transtorno dele de aprendizagem, que é diferente, dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, ele se agravou aí. Ele já tinha um transtorno ali da organização corporal, muito desequilibrado, muito desajeitado, comia parecendo que o mundo estava acabando. E isso já era bem característico dele. Mas o que estava realmente travando ele melhorar esses comportamentos, para ele se adequar melhor, para ele ficar mais em paz, era o medo. Era uma emoção. Ele vinha com ímpeto e ninguém observava a necessidade dele. É normal o pai dele dormir assistindo televisão e a gente também dorme todo mundo junto. Então ele não tinha organização na vida, não era só no corpo. A partir do momento que essa família aceitasse, porque até hoje eu não sei, né, a gente, não é que perdeu o contato, mas como eu parei com esses atendimentos mais intimistas, assim, mais próximos, acabou que foi expandindo, graças a Deus, mas eu preciso saber, às vezes, das crianças, eu gosto de saber como elas estão, e eu não tenho boas notícias da adolescência dele. Ele não está um adolescente legal, assim. Ele está vivendo processos bem pesados ainda, porque a família preferiu ignorar, né, essa situação. Ele precisa de olhar, ele precisa de acompanhamento psicológico aqui. No caso, não é neuropsicopedagogia, não é psicanálise, ele precisa de um atendimento psicológico organizado para ele e para a família também. Para a família também. E o problema é que a gente está acostumado a viver o agora, do jeito que a gente falou aqui, com prospecção para o futuro. Então, eu quero ser a pessoa que vai morar na Bahia, né? Eu sempre falo isso, eu vou morar na Bahia. Mas eu vivo hoje. Eu sei que quando eu for morar na Bahia, o meu filho vai ter 25, 26 anos. Ele já vai ser um adulto dono da vida dele. Eu não preciso preocupar de voltar em casa de sensações e tal. Isso tudo importa.
Então, quando a família entrar nesse processo de desorganização total, cultural, procura o verde, procura a natureza. Coloca uma música bonita. O que é música bonita? Lembra que eu te falei outro dia? A energia, ela precisa estar compartilhando ali o ambiente. Se a gente tivesse aqui, parasse um casal ali e começasse a conversar muito alto, o pessoal ia pedir ali, gente, só um minutinho, estamos em gravação, né? Existem as interferências do mundo que são inerentes a nós, seres humanos. Vai acontecer. Vai ter um dia que você vai sair de casa felizão, alguém vai te fechar no trânsito e vai ficar com vontade de mandar. Mas como você vai estar no seu centramento, você sabe que a raiva bate, mas eu posso cheirar flor, sopra vela. Isso, você está falando dos pais mesmo. Dos pais. E os pais, quem são? Quando a gente é criança, para quem que a gente está mirando? Quem que a gente mira a vida inteira? Eles são nossos espelhos. E existe uma máxima aí também que educar não sei o quê, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Uma mãe que faz comida xingando, os filhos vão ter hábitos de compulsão alimentar. Vão querer estar sempre comendo, buscando sabor, buscando alegria ali, porque não encontraram. Sempre tinha um lamento, um choro. E isso não é só responsabilidade da mãe, é a mulher ferida. Então, esse processo ele é tão integral do ser humano que, para além do autismo, para além do TDAH, existe um componente aí cultural, familiar. A escola que você está deixando o seu filho, você precisa conversar com as professoras, não é ir lá para brigar. As professoras são mulheres como todas nós, são mães também. Estão precisando também de muito amparo. Nós temos um programa que chama Experiência Origem, nós temos agendamento de 10 escolas já para esse início de ano, que a gente vai lá fazer roda de conversa sobre as emoções, fazer a roda da vida. Você consegue fazer mentalmente sua roda da vida? Sabe? Você dá uma nota de 1 a 10 no seu financeiro, no seu emocional, na sua sexualidade, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com a sua família, na sua saúde. Se você faz esse mapeamento desenhando, colocando cor, colocando intensidade, a pedagogia, ela te proporciona este olhar, que quando você desenha, quando você lê, quando você modela, você está tirando do mental e trazendo para o material. Quando você materializa algo, por exemplo, está aqui em um podcast, você sonhou isso antes. Você sonhou, imaginou, criou, e agora você está colocando o plano em ação. Isso é taxonomia de Bloom. Lá em 62 ou 64, não sei, um especialista fez esse desenho da nossa criatividade. Antes de criar, a gente precisa passar por vários processos. Antes de ensinar, eu preciso aprender muito. Então não adianta pegar igual esses dias eu peguei uma matéria, por exemplo, para passar para os meninos através de uma matriz. Na matriz continha o quê? Material orgânico, energia renovável e energia não renovável. Ninguém sabia sobre o assunto. Claro, porque a gente precisa saber o que eles sabem sobre isso. Mas o problema não era sobre o assunto especificamente. Eles não sabiam o significado da palavra renovável. Aí virou uma coisa, um bicho de 7 cabeças. A partir do momento que eles foram embora com um para-casa mental só, não foi um para-casa de escrita, de 2 horas, pesquisa, fica copiando sem parar. Quem quiser escrever, fazer um mapa mental, vai ser ótimo, depois vai validar o aprendizado, que você vai registrar. Mas pergunta para o seu avô. Pergunta para o seu avô. E se eu não tiver avô, meu avô morreu. Pode perguntar para a avó, minha avó também morreu. Pergunta para sua mãe quem é o adulto mais antigo lá da sua família. Pergunta para ele, o que é energia renovável? A maioria chegou na escola falando que ninguém sabia. Então é um assunto que não faz parte da cultura deles. Aí eles vão ter dificuldade mesmo. Então, antes de fazer com que eles façam prova para tirar notão, eu preciso trazer para o mundo deles o que é energia renovável. E aí a gente foi lá pegar sol, a gente foi beber água, aí sujou a água, foi fazer movimentos para eles entenderem, para eles observarem como que seria a vida 20 anos atrás.
Porque além do significado da palavra, né, renovável, você também trouxe o significado do conceito, né? E o que a gente faz com as crianças com diagnóstico de autismo, de TDAH, de deficiência intelectual? A gente para de mostrar o mundo para eles e começa a esperar que os terapeutas, os especialistas mostrem o mundo para eles. Nós, os especialistas, nós vamos te ajudar, te direcionar nessa condução de mostrar o mundo para eles. Seu filho não se comunica, ele não se comunica a que nível? De falar, mas ele chora. Ele pisca, né? Tem um querido do meu coração. Ele e a mãe dele hoje são pessoas que eu considero quase da minha família. Porque, né, o movimento que ela vem fazendo com ele tem 15 anos hoje, e ele pisca para dizer sim. Isso foi um aprendizado nosso, junto com a mãe, junto com a equipe, Danilo e Gisele, maravilhosos, do movimento da Ponte Inclusiva também, que o Danilo proporciona bocha. Eles são paralímpicos, né? Paralímpicos. Olha que grandiosidade, nasce aqui, no CRAE, nesse movimento. Ele criou a Ponte Inclusiva, que traz as famílias. Você vai conversar com a mãe de uma criança cadeirante, não é uma criança cadeirante, é o Leandro. Meu filho é maravilhoso. Você acredita que ele tem 5 medalhas? Ela já mudou o contexto dela. Ela sai daquela condição, eu sou uma coitada, meu filho é um pobre. Daquela condição de luto, né, que você falou, né? E ela vê o filho dela agora como o Leandro. Isso é muito bacana. É lindo. Essa recompensa cerebral, você entende que, como eu supero o luto nessa condição? O luto, ele existe. Sim. Ele me corrói, ele me machuca, ele me faz triste, né? Tem pessoas que falam assim, todo dia você fala bom dia, vida? Às vezes eu falo bom dia, vida, chorando. Porque eu tô viva. Eu preciso transformar aquele dia num dia. Porque eu olhei nos olhos do meu marido, ele queria mais um dia. Para dar tchau, né, para vocês. Para falar o que ele precisava falar para todo mundo. Mas ele deixou a mensagem dele de uma forma muito bonita em nós, né? Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele está, assim, emocionado, fazendo piada aqui de ver vocês trabalhando com tanta competência, com tanta dignidade, né? Que os meus colegas de trabalho, graças a Deus, a gente mantém a amizade, né? O Cris, o Marcão, a Verônica, a Cíntia. Tem uma psicopedagoga em Betim, que ela é tão especialista, ela é tão maravilhosa, que ela valida tudo que a gente fala, assim, sabe? Você faz uma pesquisa muito intensa da neurociência ali, muito cheia muito complexa. E ela valida, ou não. Ou não. Ela me questionou tanto sobre funções executivas, que eu falava, né, no começo da neuropsicopedagogia, eu ficava afirmando, eu vou trabalhar com as crianças funções executivas e emoções. É o meu projeto de mestrado, e eu vou com ele para o meu doutorado. Funções executivas e emoções. Mas eu não quero só esse nome. Eu quero isso aqui, ó. Quero viver essas experiências. Como meu coração está se sentindo agora. Como você está se sentindo agora, Nicolas? Eu estou bem, bem feliz, assim, a gente poder passar essa mensagem, assim, conversar esse assunto. Porque eu noto que você não vê muita gente falando sobre isso, assim, né? Hoje é meio complicado falar isso, porque a gente está separado, né, por bolhas na internet, mas acho que mesmo pesquisando, assim, você não vê tantas coisas, assim, sobre isso, né? Principalmente conteúdo igual o nosso aqui, né, de entretenimento e tal, né? Que não é igual você falou, não é um mestrado, não é um trabalho complexo e acadêmico, é uma conversa, né? É uma linguagem que muitas pessoas vão ver aqui e vão entender, se identificar, né? Eu acho que então isso me deixa muito feliz. Então essa é a sensação que eu tô tendo agora. O papo tá muito bom, Paty, mas a gente infelizmente vai ter que encerrar. Queria te agradecer muito, muito mesmo pela sua presença, por esse papo. Fala ali para aquela câmera, deixa suas redes sociais, fala sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto Origem. Claro. Então, gente, será um prazer conversar com vocês, né? Nós estamos tanto presencial quanto online. Hoje existe o Espaço Origem, uma escola de pais, filhos e educadores,
E hoje também, em 2025, né, nós estamos recebendo uma escola de equitação. Então, a gente está se transformando, a cada dia que passa o aprendizado tem crescido bastante. Eu também atuo como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, faço terapia integral também. A gente faz esse movimento com a arte-terapia, com esse movimento da psicomotricidade, então tudo muito interrelacionado, né? Eu consigo trazer hoje a minha pedagogia, eu falo a minha pedagogia porque somos nós que estamos disponíveis, como uma pedagogia orgânica, transdisciplinar. Então, ela cuida desse desenvolvimento integral do ser humano. E as redes sociais, né? Nós estamos aí divulgando bastante esses assuntos, inclusive vamos compartilhar esses momentos incríveis aqui com essas crianças maravilhosas, né? Jovens adultos. Meu Instagram é @PatriciaGilPedagoga. O Instagram da Origem é @OrigemEscola. Sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes de estar conseguindo comunicar essa ideia bonita e revolucionária aqui de aprendizagem, de escuta. Como disse Rubem Alves, bonito mesmo não é quem fala bonito, é quem escuta bonito. E a gente está muito preparado para essa escuta. Sejam bem-vindos. Obrigada, Nicolas, estou muito emocionada. Vocês fazem parte de tudo isso que eu acredito sobre desenvolvimento humano, sobre validar as nossas principais potencialidades. Vocês são esses jovens peculiares que eu tanto sonhei para minha egrégora. Deus abençoe você. Muito obrigado. Eu te agradeço também pela sua audiência, né? Por você ter chegado até aqui, ter assistido o vídeo até aqui. Então, mais uma vez, eu vou pedir que, por gentileza, se você puder, é de graça, não vai te afetar em nada. Curte o vídeo, porque o nosso canal está crescendo, isso ajuda a gente bastante. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário que a gente vai responder. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, né? Não só com autismo, mas assim, pessoas às vezes têm uma pessoa com um tipo de deficiência, seja visual, né? Sim. Física. Pode compartilhar também, porque o que a Patrícia falou aqui também serve, né? Sobre essa questão da adaptação, principalmente da família. Isso então, é um acolhimento, né? Uma questão do acolhimento. Então, eu quero te agradecer pela audiência, muito obrigado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nós vamos ter mais episódios aí pela frente. Muito obrigado e tchau, tchau.